Existe algo curioso sobre você que talvez você nunca tenha parado para pensar com profundidade. Nos dias em que você está mal, quando tudo parece pesado demais, quando a mente não para e o coração parece carregado de algo que você nem sabe explicar direito. Você não procura algo que te faça rir. Você procura aquela música triste, aquela que dói um pouco quando começa, mas que de alguma forma estranha te faz respirar melhor depois. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Por que, justamente quando você está mal, você escolhe sentir ainda mais? Isso não deveria te afundar de vez? Ou será que existe algo na tristeza que, no fundo, te salva? A forma como sentimos não é tão simples quanto parece, porque ao mesmo tempo em que evitamos a dor em quase todos os aspectos da vida, existe uma parte de nós que, silenciosamente, busca exatamente aquilo que machuca. E talvez isso aconteça porque a dor, quando é compreendida, deixa de ser apenas sofrimento e começa a fazer sentido. Friedrich Nietzsche dizia que aquele que tem um motivo forte o suficiente para viver consegue suportar praticamente qualquer sofrimento, o que nos faz pensar que talvez o problema não seja a dor em si, mas o vazio de não entender o que estamos sentindo. E é exatamente nesse espaço, onde faltam respostas e sobram sensações confusas, que a música encontra você. A música triste não aumenta a sua dor, ela dá forma a ela. Existe algo quase inexplicável na forma como a música triste funciona, porque ela não simplesmente te deixa mais triste, mas organiza aquilo que antes estava bagunçado dentro de você. Arthur Schopenhauer enxergava a vida como um ciclo constante de desejos e frustrações, onde estamos sempre oscilando entre querer algo que não temos e nos decepcionar quando finalmente conseguimos, o que transforma a existência em um estado permanente de insatisfação silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, ele via na arte, especialmente na música, uma espécie de fuga única, porque, diferente de qualquer outra coisa, a música não explica o sofrimento, ela simplesmente o expressa de forma pura. E quando você escuta uma música triste, algo muito específico acontece dentro de você. Você sente a dor, mas sem o peso de ter que carregá-la sozinho. É como se, por alguns minutos, alguém tivesse traduzido exatamente aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras, e ao ouvir aquilo, você finalmente pensa: é isso. É exatamente isso que eu estou sentindo. A tristeza como revelação. Talvez o maior erro seja acreditar que a tristeza é algo que precisa ser evitado a qualquer custo, quando na verdade ela pode ser uma das poucas coisas que te mostram quem você realmente é. Søren Kierkegaard acreditava que o desespero não era um defeito da existência, mas sim um sinal de que o indivíduo está em conflito com sua própria essência, e que esse desconforto, apesar de doloroso, é o que abre caminho para um entendimento mais profundo de si mesmo. Isso significa que, quando você mergulha em uma música triste, você não está apenas revivendo emoções negativas. Você está se aproximando de partes de você que normalmente ficam escondidas no meio da rotina, das distrações e das máscaras que você precisa usar todos os dias. Por que isso alivia tanto? Na maior parte do tempo, você não pode simplesmente parar tudo e sentir o que está sentindo, porque o mundo exige que você continue funcionando, continue sorrindo, continue sendo normal, mesmo quando por dentro tudo está em silêncio ou confuso demais. Mas a música cria um espaço onde isso não é necessário, e é exatamente isso que torna a experiência tão poderosa. Michel Foucault analisava como a sociedade molda comportamentos e emoções, definindo o que é aceitável demonstrar e o que deve ser escondido. O que faz com que muitas pessoas passem a vida inteira sem realmente entrar em contato com o que sentem de verdade. Só que a música rompe essa lógica. Ela te permite sentir sem precisar justificar, sem precisar explicar, sem precisar esconder. E talvez seja por isso que, ao invés de te afundar, ela te alivia. Você não está sozinho nisso. Existe ainda um outro ponto, talvez o mais importante de todos. Quando você escuta uma música triste, você percebe que aquela dor que parecia só sua
na verdade já foi sentida por outra pessoa. Alguém escreveu aquilo, alguém viveu aquilo, alguém sobreviveu àquilo. E isso cria uma sensação silenciosa de companhia, mesmo quando você está sozinho, porque no fundo, o que mais machuca não é a dor em si, é a sensação de que ninguém entende. E a música quebra exatamente isso. Da próxima vez que você se pegar colocando uma música triste, ao invés de se julgar por isso ou tentar escapar imediatamente dessa sensação, tenta fazer algo diferente. Escuta com atenção. Percebe o que exatamente naquela música te prende. É a letra? É o tom? É a memória que ela traz? Porque muitas vezes aquilo que você está sentindo não é só tristeza, mas uma mistura de saudade, frustração, vazio ou até cansaço emocional acumulado. E quando você consegue identificar isso com clareza, algo muda. Sêneca dizia que grande parte do sofrimento humano vem da forma como interpretamos as coisas e não necessariamente das coisas em si, o que significa que quando você dá nome ao que sente, você reduz o poder que aquilo tem sobre você. E a música, de forma sutil, te ajuda exatamente nisso. Ela transforma algo difuso em algo compreensível. Talvez o ponto não seja que você gosta de músicas tristes. Talvez o ponto seja que, através delas, você finalmente encontra um lugar onde pode ser honesto com o que sente, sem precisar esconder, sem precisar fingir, sem precisar se ajustar ao que esperam de você. Porque por alguns minutos você não precisa ser forte. Você não precisa estar bem, você só precisa sentir. E isso, por mais contraditório que pareça, pode ser exatamente o que te ajuda a continuar. Porque no meio da tristeza, existe algo que muitas vezes passa despercebido. A prova de que você ainda sente. E sentir, mesmo quando dói, significa que você ainda está vivo, ainda está consciente, ainda está conectado com algo real dentro de você. Então talvez a pergunta nunca tenha sido por que músicas tristes fazem você se sentir melhor? Mas sim, o que você está evitando sentir quando foge delas?